Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, nos fortaleça. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos novamente. E hoje, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Nós continuamos o estudo da obra Plenitude, mediunidade do Divaldo Franco. Eu sempre confundo os dois, Joana através do Divaldo. Pois é, são muito amigos, não se chateiam. No capítulo 13, Sofrimento no Além-Túmulo, nós vamos iniciar hoje a partir do 17º parágrafo. O Eduardo vai fazer a leitura. Então vamos lá. Joana diz o seguinte: enquanto não lhe chega esse socorro, une-se aos magotes de desesperados, que constroem regiões dantescas, onde se homiciam e prosseguem sob o açodar das penas que o automatismo das leis de Deus, neles próprios, como em todos nós inscritas, impõe. O sofrimento nessas regiões decorre dos atentados perpetrados com a anuência da razão. Então, Joana está falando aqui dessa realidade que nós não queremos para nenhum, né, de vocês e nenhum de nós, dois que aqui estamos, eu e Miranda, né? Porque nós estamos encarnados para progredir, né? Nós viemos ao planeta para melhorar, né? Estamos encarnados no planeta para melhorar. Mas, lamentavelmente, durante muitas encarnações, nós já frequentamos essas zonas dantescas que Joana coloca aqui, o nosso mau uso do livre-arbítrio, né? Em várias encarnações, lamentavelmente, nós não tínhamos a consciência que temos hoje. Outro dia eu recebi a mensagem de um ouvinte, né, que é um amigo, e ele estava falando: Eduardo, me dê uma palavra de conforto, porque minha vida está tão difícil, não estou suportando. E eu estava falando com ele exatamente isso, né, que hoje nós estamos colhendo frutos amargos do que nós plantamos lá em outras encarnações. E eu disse para ele uma frase de Dona Ivone Pereira, que ela sempre repete em algumas reuniões que a gente participa. Ela diz que meu filho podia ser pior. E eu comecei a conversa com ele com essa frase de Dona Ivone, né? Podia ser pior, meu filho. Porque diante do que nós fizemos no passado, né? E aí muitas pessoas podem estar dizendo agora assim, eu pensando, mas eu não lembro do que eu fiz. E aí Kardec diz, não precisa lembrar. Basta olhar o que nós somos hoje. Basta olhar o que nós pensamos, né? Quando nós estamos sozinhos, né, que ninguém, entre aspas, está nos olhando, o que nós pensamos? O que nós fazemos? As nossas tendências, os sentimentos que nós alimentamos, mas que não compartilhamos com ninguém, até por vergonha e constrangimento. É isso que nós somos. Então, no passado, imagina-se o que nós fizemos, né, e como nós éramos. Então, durante muitas encarnações, nós víamos ao corpo, durante muitas delas praticamos atrocidades, causamos dor, sofrimento, e aquilo que hoje nós condenamos, nós fazíamos por prazer. Sim. E passamos, né, após os desencarnes, ao longo de várias existências, por essas regiões de dor, de sofrimento, que nada mais são regiões vibratórias, onde se acolhem espíritos nas mesmas condições de sintonia e que transformam aquela região, pela própria presença desses espíritos ali unidos, né, por essa sintonia vibratória, né, negativa, numa região dantesca, como diz aqui Joana. Só que o foco hoje, né, é neste momento que nós estamos vivendo agora. O que eu, Eduardo e Miranda fizemos lá atrás, nós não temos como voltar lá e corrigir. Né? Não existe uma máquina do tempo, adoraria que existisse, né, que nós pudéssemos voltar lá atrás e desfazer tantas coisas erradas que nós fizemos, tantos males que nós causamos. Mas não existe. Então temos que estar focados nesta existência e nesse momento atual, porque nem o que eu fiz ontem eu tenho como desfazer. Mas eu tenho como tentar reparar, né? Que é o que nosso Gerson Simões Monteiro colocava num livro que ele publicou,
aqui se faz, aqui se repara, né? Porque ele lembrava do ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Então ele colocou, aqui se faz, aqui se repara. O que é a reparação? É nós tentarmos aproveitar esse momento presente. Você está aí na sua casa agora, no radinho, ou pela internet, nos ouvindo, e refletir que nós podemos mudar a nossa vida, começar a reparar os erros do passado. Como? Perdoando, compreendendo, ajudando, não julgando, promovendo a paz, promovendo a fraternidade, né, com aquelas pessoas que nós convivemos. E dessa forma esperamos que nesta encarnação, hoje como espíritas, a gente possa, quando chegar o nosso desencarne, retornar ao plano espiritual em condições melhores e não ter que passar, Miranda, novamente por essas regiões dantescas de dor e sofrimento. Pois é. Todo o objetivo e trabalho de Jesus é justamente, enquanto nós estamos mergulhados no corpo físico, despertar para valores, objetivos que nos garantam a tranquilidade fora daqui. Não é? Mas quando por imaturidade nós vamos nos deixando levar pelos convites do mundo, nos atrelando a determinados sentimentos, sensações, vibrações, fica muito difícil, por mais que os benfeitores queiram nos desprender disso, fica difícil porque está na matriz do nosso íntimo. E, naturalmente, nós vamos nos juntar àqueles, pela lei de atração, que já trocavam conosco enquanto estávamos encarnados, não é? Porque esses espíritos que formam esses grupos, como ela diz aqui, e eu acho interessante que Joana, ela não coloca nenhuma palavra à toa, magote de desesperado. Imagina, eu fico imaginando assim, o aspecto, eu visualizando um magote de desesperado, meu Jesus. No mundo físico, quando acontece uma catástrofe, alguém se sente desvalido, entra num desespero, numa sandice total que não mede mais nem o que fala, nem o que age. Isso também acontece no mundo espiritual. E eles estão ali não porque Deus não nos ama, mas é porque foram as nossas companhias enquanto encarnados e naturalmente vamos voltar para junto deles. E ela coloca aqui uma coisa importantíssima que ela diz: o sofrimento dessas regiões decorre dos atentados perpetrados com a anuência da razão. O que é a anuência da razão? É o nosso maior desafio, porque quando nós somos ignorantes, isto é, desconhecemos, tem o atenuante, né? Eu posso ter feito algo que é negativo, que é ruim, mas eu não tinha o conhecimento pleno. Eu não estava com a minha razão ali bem esclarecida daquilo que eu estava fazendo. Agora, quando a gente tem o conhecimento, né, a razão nos diz que, olha, eu não devo fazer isso, e eu vou lá e faço, aí a responsabilidade é muito pesada. E quem diz isso é o próprio Mestre Jesus, quando ele diz: aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Daí a situação de nós espíritas ser uma situação bem peculiar, no sentido de que nós temos um conhecimento da realidade espiritual, um conhecimento profundo da lei de causa e efeito, e mesmo assim muitos de nós ignora, mesmo tendo o conhecimento da razão, da racionalidade que a doutrina nos traz, a gente escolhe o caminho errado. Aí o preço a pagar é alto. A razão nos mostra que não é aquele caminho, mas a sensação ainda nos prende, aquele aparente conforto que depois nos gera esse desconforto maior. Então, o que se espera de nós não é a santidade, até porque a natureza não dá saltos. Não se espera que eu vá dormir Eduardo e amanheça Chico Xavier, Miranda vai dormir Miranda e amanheça Madre Teresa. A gente vai ter que caminhar para chegar onde eles chegaram, ao longo das reencarnações. Porém, racionalmente, através da razão, como diz Joana, a gente está capacitado para escolher o certo e o errado. E se escolher o errado, a gente não vai poder se queixar. Quando uma criança coloca o dedo na tomada e ela nunca não sabe que é uma tomada, não sabe que dá choque, ela toma um choque, a gente entende, né, que ela não sabia. Agora, quando a criança já sabe que ali dá choque, ela enfia o dedo, aí ela vai sofrer realmente as consequências racionalmente, pela razão. Ela sabe que não deve. A gente não briga com a criança quando ela faz algo errado que ela não sabia. A gente começa a brigar, a mostrar para ela quando, você sabe que não pode, por que você está fazendo? A mesma coisa ocorre conosco. Então está nas nossas mãos, né, pelo menos lutar para tentar nessa encarnação não ceder
né, as sugestões daqueles que tentam nos induzir ao mal, mas, sobretudo, em cuidar daquilo que nós carregamos dentro de nós. Conforme diz o Espírito da Verdade, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, ele se esforça para domar as más inclinações. Ele não é aquele que já domina, sim, é aquele que está se esforçando. Está no movimento, né? E esse esforço é que vai possibilitar com que a gente não tenha necessidade de, quando desencarnar, passar novamente por essas regiões de dor, né, e de sofrimento. Continua aqui Joana dizendo o seguinte: ninguém se evade das consequências dos seus atos. Como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Então é o que eu falava antes, é a lei de causa e efeito. Hoje nós estamos colhendo aí os frutos do que nós plantamos em encarnações anteriores. Ah, mas eu estou numa família difícil. Ah, mas o meu casamento é muito complicado. Por quê? Porque nós estamos tendo as experiências necessárias diante dos equívocos que nós cometemos lá atrás. Estamos ao lado das pessoas que nós causamos provavelmente dor e sofrimento. E agora estamos recebendo elas na condição de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um esposo, de uma esposa, de um neto, de uma neta. Enfim, o acaso não existe. Diz Joana aqui, ninguém se evade da consequência dos seus atos. Se nós empurramos uma pessoa para o abismo, não tenha dúvida que ela vai voltar para a nossa existência, seja ainda nessa vida ou em outra, mas não há como se evadir das consequências dos nossos atos. Pois é, e o nosso perispírito, que é a caixa preta do nosso voo evolutivo nessa encarnação, ele vai levar em si o registro das nossas escolhas, né? E de tudo que de alguma forma fez parte do nosso livre-arbítrio. Continua Joana. O amor é a grande lei da vida. É o amor que estabelece o critério de justiça com igualdade para todos, respondendo em reação conforme praticada a ação. Então esse é o nosso grande desafio, né? Aprender a amar. É evidente que nós, os espíritos falam isso, né? No livro Ação e Reação, o instrutor Silas, ou Druso, eles dizem assim: nós não sabemos o que é o amor. E não sabemos mesmo. A gente tem uma vaga ideia, dizem os espíritos, Allan Kardec, do sentimento de um amor de uma mãe por um filho. Ali é o que nós mais conhecemos de um amor aqui na Terra, segundo os benfeitores espirituais. E mesmo assim a gente sabe o quanto que o amor de uma mãe por um filho está, de certa forma, às vezes, envolvido em sentimentos de egoísmo, né, de orgulho, mas ainda assim é o maior amor que se conhece na Terra. Agora, o amor do Cristo, né, que é o verdadeiro amor, e ele nos pede, né, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né, e vos amo. Então, ele dá como parâmetro do amar ao próximo como ele nos ama. E aí a gente vê o quanto a gente está longe. A gente não consegue sequer lidar com os amigos, com quem a gente gosta. A gente se magoa facilmente. A gente tem dificuldade em desculpar um amigo. O que dirá o amor na sua maior plenitude, como disse Jesus, quando ele pede que amemos aos inimigos? Aí bota encarnação nisso. O amor ao inimigo é quando você começa a se amar. Verdadeiramente. Você quer medir como é que está o seu amor para com você mesmo? Observa como você está lidando com aquele que tenta não se prejudicar. Porque ao longo da nossa existência, quem mais nos prejudicou fomos nós mesmos, com o uso imaturo do livre-arbítrio indevido, de forma irrefletida e egoísta. Continua Joana. A conduta mental e moral cultivada durante a existência corporal propicia resultados correspondentes, impregnando o ser com os hábitos que se transformam em experiências de libertação ou retenção, consoante a qualidade de que se reveste. Então, a nossa conduta mental e moral, ela é fundamental aí nesse processo, né, que a gente está buscando de crescimento espiritual. A questão mental, sobretudo, para nós é um grande desafio, porque o orar e vigiar que Jesus recomenda
é algo que não é simples de se manter. No dia a dia que nós vivemos, a vida muito corrida, muito trabalho, muitas preocupações, às vezes pessoas que têm filhos, né, preocupação com filhos, isso tudo acaba consumindo a nossa energia mental e nos deixando distraídos, né, de que essa conduta mental ela precisa estar associada à oração, à prática da meditação, que nós não fazemos. A Joana, em algumas obras, ela recomenda que a gente precisava parar, fazer uma meditação, respirar, e eu tiro por mim, eu não faço isso. Deveria, mas não faço, né? E aí ela fala da questão moral também, que aí é o mental aliado à prática, né? Como é que eu me conduzo moralmente, seja em pensamento, seja nas minhas atitudes. E aí basta olhar como é que nós nos relacionamos com o outro, né? Como é que nós lidamos com as pessoas diferentes, com pensamentos divergentes, com a família dentro de casa, quem somos nós. Então isso tudo, aparentemente, a gente não dá importância, mas está sendo contabilizado. E quando chegar a hora do nosso desencarne, como é que a morte vai nos encontrar? Aí é que dá problema. Refletindo, porque é um comportamento que vai refletir todos os condicionamentos que foram adquiridos ao longo daquela existência. Daí a importância de cada dia tem o seu valor e nós observarmos o que é que nós podemos aprender de melhor para transportar a experiência para o outro dia. Continua Joana de Ângeles. O prolongamento da vida após a morte física faz-se com as mesmas características, resultando as fixações como futuros critérios de comportamento. Porque a mente viciada gera necessidades que não encontram correspondente satisfação. O sofrimento é a presença constante naqueles que se enganaram ou lograram prejudicar os outros. Então, nós vemos aí, né, muita gente que vive a vida para enganar ou prejudicar. São pessoas que sentem prazer em dificultar a vida do seu próximo, seja de que forma for, das mais simples às mais complexas. A gente observa, às vezes, até você vai num determinado local, você precisa de um atendimento médico, ou você precisa de um serviço público, qualquer coisa. E a pessoa está ali trabalhando e a pessoa te distrata, a pessoa dificulta a sua vida, ela tenta de tudo para que você não consiga resolver o seu problema. Então tem pessoas que elas têm o prazer de prejudicar os outros. São coisas aparentemente sem importância, mas aquilo ali está se acumulando na bagagem dela. E quando ela desencarnar, ela vai levar o que nessa bagagem? Ela vai levar o que ela cultivou a vida toda. Então, se nós procurarmos, né, tentar sermos úteis ao nosso próximo, ajudar, tudo que tiver ao nosso alcance fazer para aliviar a dor do outro, né, levar uma palavra, ajudar da forma como for possível, a gente vai estar acumulando uma bagagem de coisas boas, diferentemente dessas pessoas que lamentavelmente não titubeiam em enganar e em prejudicar. Vemos isso em todos os lugares, dentro da casa espírita, dentro da igreja, né, dentro da família, dentro do nosso trabalho. Infelizmente, em qualquer lugar onde há o ser humano, a gente irá encontrar essas mazelas. Mas o importante é que eu, Eduardo, a Miranda, você que está aí nos ouvindo, não façamos isso. Não prejudiquemos e não enganemos as pessoas. É interessante isso. Quando o ser, eu tinha o instrutor de Esperanto, sempre que ele ia fazer referência a comportamento, ele dizia o sujeito, o ser, porque aí não estava enquadrando ninguém especificamente. Mas quando o ser está nesse comportamento, nem sempre ele vem mostrando o que está fazendo não, hein? Com alarido, senão ele não engana. Às vezes vem, num processo de aparente inocência, não é? Com a lamúria da vitimização, porque vitimização existe e é algo que não auxilia no crescimento e libertação do ser. E a pessoa que tem o condicionamento já desenvolveu o hábito de vitimizar-se, é um combo. O olhar é de vítima, o tom de voz é de vítima, o caminhar, o semblante e a história.
né? E nós, se já passamos por isso, guardamos a lição, se estamos, precisamos transcender e já saímos vigiar para não retornar. Então vamos continuar aqui, você que chegou agora, né? Programa Momentos com Joana de Ângeles. Nós estamos aí no livro Plenitude, capítulo 13, Sofrimento no Além-Túmulo. E a gente está continuando aqui agora no parágrafo... A Miranda está numerando ali, não sei se ela pegou. 23º. 23º. Consciências encarceradas na ignorância das leis da vida, quando são chamadas ao sofrimento purificador, entregam-se à rebeldia e buscam fugir da colheita que lhes chega mediante o suicídio horrendo. Para a própria desdita, mais dolorosa, encontram a vida que ultrajaram, com o gesto desvairado, somando as novas dores à frustração, por constatarem-se como indestrutíveis, e as aflições decorrentes do ato praticado que produzem dilacerações no perispírito, que passa então a sofrer males que não conduzia. Além desses, que estão na sua realidade espiritual, as consequências infelizes, tais a dor dos familiares, ou a revolta que neles se instala, o exemplo negativo que estimula outras futuras defecções, os problemas que recaem sobre os que ficaram, produzindo-lhes sofrimentos inenarráveis, que se arrastam por decênios largos até o momento de retorno à Terra, com as marcas da deserção. Então Joana traz aqui, né, uma situação muito difícil, que são aqueles companheiros que somam a conduta equivocada, a revolta diante da frustração e buscam como solução o suicídio. Nós sabemos que cada caso é um caso e não cabe a nós aqui generalizarmos. No suicídio, né, que é algo muito grave para um espírito e que muitos de nós já passamos em existências anteriores, e daí a necessidade da gente orar e não julgar aquele que cometeu suicídio, mas saber das consequências. Aquele que se revolta, aquele que se frustra diante das situações da vida e busca essa solução, ele vai encontrar no além-túmulo o maior sofrimento que um espírito pode encontrar. E isso não há como esconder. Lembrando que depende, sobretudo, de o que levou a pessoa ao suicídio. Se há atenuantes ou se há agravantes. Pois é. E isso só quem pode avaliar são os benfeitores espirituais e, acima de tudo, Jesus. É porque conhece de onde viemos, sabe das nossas marcas, consideram os atenuantes. Onde nós só vemos o desleixo e o mal, eles veem uma luta incessante de superação que nós não percebemos. O suicídio pelo desespero, pelo desconhecimento, ele tem atenuantes. Agora, o suicídio daquele que pensou, que raciocinou, que calculou, e por um ato de rebeldia, de se negar a lidar com as dificuldades da vida, ele toma essa decisão, aí o agravante é muito forte. E mais ainda, eu, Miranda, você que está aí nos ouvindo no radinho, pela internet, nós que temos esse conhecimento, que a gente não queira passar por uma experiência dessa. Porque aquele que tem o conhecimento que nós temos, e ainda assim, por um ato de rebeldia, diante das dificuldades da vida, opta pelo suicídio, aí sim, nós estaremos com uma situação de agravante muito séria e que vai provocar certamente situações muito delicadas no plano espiritual. É interessante você estar falando, porque quem está ouvindo, estuda a doutrina, se interessa e gosta, pode pensar, eu não corro risco disso porque eu já tenho muita certeza, tenho convicção espírita. É interessante. Por quê? Porque tem companheiros que estão planejando suicídio instigados pela treva, estudando a melhor maneira de cometer isso. Mas nós vamos voltar nesse tema, que nós já chegamos ao final do programa. No próximo programa nós vamos retomar, até para Miranda retomar esse pensamento aí em relação à influência de determinados espíritos na questão do suicídio. Muita paz, que Jesus fortaleça a todos nós. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles,
Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.